Olá, esse é o Top 10 medidas disciplinares escolares mais severas. A disciplina escolar já foi, e ainda é, em alguns lugares, um campo onde a rigidez atinge níveis extremos. Algumas práticas de educação passaram do limite do razoável e se tornaram verdadeiras histórias de terror para quem viveu. Se hoje em dia os métodos parecem mais suaves, é porque já existiram formas bem mais intensas de impor respeito e disciplina. Vamos explorar algumas das medidas educacionais mais rígidas que marcaram a história, deixando cicatrizes, às vezes literais, em seus alunos. 10ª posição: o uso de régua de ferro e castigos corporais. Em muitas escolas do passado, o uso da régua de ferro para punir alunos era uma prática comum. A pedagogia era direta e brutal. Errou uma resposta, falou fora de hora ou não fez a lição. Toma uma reguada nos dedos. O objetivo era manter a ordem e o respeito, mas o resultado muitas vezes era humilhação e trauma. Nas escolas religiosas, esse método era ainda mais comum, com punições corporais sendo vistas como uma forma de corrigir o comportamento e ensinar a obediência. Mesmo hoje, algumas escolas ao redor do mundo ainda recorrem a castigos físicos para disciplinar, perpetuando um ciclo de violência. 9ª posição: confinamento na sala do silêncio ou solitária. A famosa sala do silêncio é uma técnica que lembra mais uma tática de prisão do que de escola. Em instituições mais rígidas, a sala do silêncio é um quarto pequeno, sem janelas e sem nenhuma distração, onde os alunos eram colocados por horas como forma de punição. A ideia era que o isolamento os fizesse refletir sobre seus erros, mas o efeito muitas vezes era o oposto, gerando ansiedade e medo. Em alguns lugares, essa técnica evoluiu para algo ainda mais perturbador, com isolamento prolongado em salas escuras ou até banheiros sujos, tornando a experiência uma verdadeira tortura psicológica. 8ª posição: trancar o aluno fora de casa durante a noite por más notas. Essa prática era comum em algumas culturas onde a honra da família estava ligada ao desempenho acadêmico. Se o filho ou filha trazia más notas para casa, a punição podia ser passar a noite trancado do lado de fora, independentemente do clima ou das condições de segurança. Era um castigo extremo que simbolizava a vergonha que o estudante havia trazido para a família. Essa medida visava humilhar e forçar uma mudança de comportamento pela dor e pelo medo, algo que não só marcava a criança fisicamente, mas deixava um trauma psicológico. 7ª posição: rituais de vergonha pública como orelhas de burro. Outro método de disciplina rígida e humilhante que existiu nas escolas do passado, e, em alguns lugares, ainda persiste, era o uso de rituais de vergonha pública, como fazer o aluno usar o famoso chapéu de orelha de burro enquanto ficava em pé no canto da sala. O objetivo era expor o aluno ao ridículo na frente dos colegas, ensinando-o a não repetir o erro. Essas humilhações públicas podem parecer leves para alguns, mas para as crianças que passavam por isso, o sentimento de vergonha podia ser devastador e deixar marcas profundas na autoconfiança e autoestima. 6ª posição: métodos extremos de memorização com golpes na cabeça. Pode parecer história de filme, mas em algumas escolas tradicionais da Ásia, professores utilizavam varas de bambu para ajudar na memorização de conteúdo. Se um aluno não decorava uma lição ou esquecia um detalhe importante, o método de reforço era uma pancada na cabeça. A ideia era fazer com que a dor se associasse ao erro, criando uma memória mais forte. Esse tipo de prática, ainda que rara hoje, mostra o nível de rigidez que algumas culturas associavam à educação, tratando o aprendizado como um campo de batalha onde só os fortes sobrevivem. 5ª posição: o trabalho forçado escolar ou serviço comunitário obrigatório. Algumas escolas forçavam os alunos a realizar trabalho físico, como limpar ou realizar tarefas extras como punição. 4ª posição: o dia de silêncio forçado, ou período de reflexão. Impor um dia de silêncio absoluto na escola para punir a fala excessiva ou a desobediência. A justificativa era: silenciar os alunos ajuda a ensinar a importância da escuta e da disciplina. 3ª posição: o corredor da vergonha, ou método da humilhação pública. Colocar alunos em um corredor da vergonha durante o intervalo era um método popular de punição. A justificativa era: a vergonha pública é uma ferramenta eficaz para desencorajar comportamentos indesejados. Porque nada ensina melhor do que ser ridicularizado na frente de todos. 2ª posição: a tarefa extra longa, que pode levar dias ou até semanas, é uma forma de fazer o aluno pagar por suas transgressões. A justificativa é: uma tarefa extensa ajuda a reforçar a importância do trabalho e da responsabilidade. Obviamente, a melhor maneira de ensinar responsabilidade é atribuir uma quantidade absurda de trabalho para garantir que a diversão e o tempo livre sejam completamente erradicados. A retórica aqui faz parecer que o volume de trabalho é uma virtude educativa.
Primeira posição. A detenção de 24 horas é um clássico para os mais desafiadores e a justificativa? O tempo adicional é uma oportunidade para reflexão profunda e revisão de comportamento. Claro, porque nada diz reflexão como passar um dia inteiro em um quarto sem acesso a diversão ou distrações. A retórica aqui transforma uma punição prolongada em uma experiência enriquecedora, quando na verdade é só um teste de resistência. Essas medidas disciplinares mostram que, para alguns sistemas escolares, a criatividade em punir pode ser tão intensa quanto a criatividade dos alunos em se meter em problemas. A retórica usada para justificar essas práticas muitas vezes transforma o punitivo em pedagógico. Esse foi mais um top de assuntos diversos. Para mais, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais tops.